Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou profundamente comigo e espero que ajude você também. Então abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo que eu vou ler com vocês é o capítulo 2 e o versículo 3. Diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Bom, o que Deus falou comigo através dessa palavra é algo muito forte que veio como que eu posso dizer? Confronto, né? Deus trabalha muito com confronto, a palavra dele nos confronta e é isso que faz com que a gente mude. Então, por que esse versículo falou comigo? Porque aqui Paulo fala pra gente não fazer nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de serem elogiados. Porque tudo que a gente deve fazer é pra honra e glória de Deus, pra agradar a Deus. Então, muitas das vezes, eu e você podemos começar até a fazer essas coisas, né? Eu vou dar o exemplo que eu mais preciso mudar, que é eu sirvo minha família, meu marido, meu filho ainda é pequenininho, mas no começo eu fazia pra agradar a Deus. E aí, como eu não era reconhecida, muitas das vezes era até o contrário. Mas isso tudo é artimanhas que o diabo levanta para que você venha desanimar e saia do teu propósito. Porque servir a família é não somente um propósito de Deus, mas também algo para glorificar a Deus e adorar a Deus. Então o diabo quer distorcer tudo isso. Então a gente precisa estar atento, porque principalmente quando a gente está dando o primeiro passo, parece que tudo quer desmoronar. Às vezes tava tudo bem, mas parece que começa a dar tudo mal, porque você tá dando um passo de fé, um posicionamento. E eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente servir as pessoas ao nosso redor, porque são as pessoas que a gente mais convive. Então, às vezes você acordou mal, o seu marido acordou mal, e aí vocês têm um atrito, e isso já fere a tua vontade de servir. Por quê? Porque a gente tá servindo na intenção errada. De ser aplaudidas, de serem reconhecidas e de ser elogiadas. Mas isso não deve ser o centro de todas as coisas. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente continuar servindo uma pessoa e às vezes ela não falar, tipo assim, nossa, que mesa bonita, né? Você fez uma mesa posta, nossa, você fez meu prato favorito, obrigada. Mas você tem que fazer pra honra e glória de Deus. E às vezes é até humilhante, porque às vezes você faz com todo amor e carinho e você recebe uma reclamação, não é? Mas a gente tem que estar atento a tudo, porque o mundo espiritual ele existe. E ele sabe quando você está se posicionando, quando você quer mudar. E ele vai usar artimanhas pra fazer com que você pare com isso. E são as pessoas próximas a você. Mas quando eu preciso ter a prática de sempre ao acordar, eu lembrar, tudo que eu vou fazer é pra honra e glória de Deus. Então, se acontecer alguma coisa, se me insultarem, se brigar, se discutir, ou algo assim, ou falar alguma coisa que me ofendeu, eu não vou deixar de fazer o que Deus falou pra mim fazer, porque eu estou fazendo pra honra e glória dele. Então, essa palavra falou muito comigo, porque eu sempre começo e paro. Por que eu paro? Porque eu quero reconhecimento e elogio de pessoas que estão ao meu redor. E isso não deve ser o centro das nossas atenções. Então, é algo que falou demais comigo. Eu tô editando aqui o vídeo e eu tô digerindo, né, o que Deus falou comigo na meditação de hoje. E aí eu esqueci de mencionar duas coisas. A primeira é que eu não sou muito de querer reconhecimento e elogio quando eu faço algo pras pessoas lá de fora. Por exemplo, parentes, amigos ou até desconhecidos. Eu não quero elogio nem reconhecimento. Mas o meu maior problema é dentro de casa. Porque eu faço alguma coisa assim pra agradar ou algo assim e eu quero ter um reconhecimento e ser elogiada. Mas a gente tem que lembrar de fazer sempre pra Deus. Porque isso é o fundamental. E aí às vezes você vai fazer e aí você vai ser humilhada, né? Porque tem casos de pessoas, casos de mulheres que realmente passam por isso e pode ser que seja o seu caso, de você ser humilhada, desprezada na sua casa, mas faça por Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E nada é melhor do que a exaltação que vem do céu, que vem de Deus. Então continue fazendo o que você foi chamada pra fazer, independente dos outros. Jesus não deixou de ser Jesus por causa de Judas. E o que eu quero falar pra vocês é que por mais que eu compartilhe o que Deus falou comigo, tire um tempo pra você ler, pra que Deus fale com você no seu individual, no seu particular, tá? Então, leia a Bíblia, tenha o seu íntimo com Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.